A dar glória, honra e louvor ao nome de Jesus. Mais uma vez, glória a Jesus. E outra vez ainda, glória, louvor e honra ao nome daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Obrigado, pastor Josué, pelo convite, pelas palavras honrosas que acabou de proferir. É um privilégio muito grande estar aqui com os amados irmãos neste fim de semana, nesta igreja ao qual eu, pela graça de Deus e pelo seu propósito também, estive ligado durante 7 anos, servindo o Senhor, e agora posso estar nesta manhã e neste fim de semana continuar a servi-lo, ministrando a palavra de Deus. E eu espero que nesta noite, nesta manhã, em função da sua palavra e pelo poder do Espírito Santo, nesta manhã haja salvação, haja libertação, haja cura das nossas enfermidades e Deus seja glorificado na nossa vida e no nosso meio. Ao estar neste culto esta manhã, a minha memória levou-me até Luanda. Até Luanda. Eu creio que foi em 1989 que eu tive o privilégio de lá estar com a minha mulher na convenção e em vários outros lugares, sem ser Luanda. Mas no encerramento da convenção nós pregámos no Cidadela, em Luanda, no tempo do pastor Panzo, e para 15 mil pessoas. E nesse culto memorável, 1000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E Deus fez, entre outros milagres que Deus fez um milagre tremendo. Uma criança surdo-muda ao colo da sua mãe foi instantaneamente curado no nome e no poder de Jesus. O miúdo que não falava e não ouvia começou a ouvir e a falar normalmente, porque o Senhor o curou. Aleluia! Porque nós temos um Deus que cura ainda hoje, faz milagres e maravilhas. E esse Deus está aqui esta manhã para fazer milagres e maravilhas na nossa vida. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos dão glória a Ele por isso esta manhã? Aleluia! Louvado seja o seu glorioso nome. Meus amados irmãos, o nosso Jesus maravilhoso, aquele que já exaltamos cantando, e talvez alguns o exaltaram cantando em português, outros já o exaltaram cantando noutras línguas, aleluia, porque isto faz parte genuinamente do nosso culto pentecostal, aleluia. Cantar ao Senhor com a nossa língua, mas também cantar ao Senhor noutras línguas, conforme o Espírito Santo nos concede que façamos, e assim exaltamos e proclamarmos as grandezas de Deus, louvando o nosso Salvador. E esse Jesus maravilhoso é um Jesus que salva. Posso ouvir um amém? Salva, ainda hoje salva. Mas Ele não só salva, Ele também cura. Aleluia! Ele é aquele que cura as nossas enfermidades. E muitos de nós temos experiências tremendas de curas que o Senhor tem feito em nosso corpo, mas também naqueles em quem presenciamos a sua cura tremenda e poderosa nas mais diversas enfermidades. Mas Ele não só salva, não só cura, mas Ele também batiza no Espírito Santo.
Aleluia! Ele enche a nossa vida com o seu Espírito, de maneira a que somos revestidos do poder do alto, para podermos ser suas testemunhas, para servi-lo, não apenas numa dimensão humana, mas na dimensão sobrenatural que o Espírito Santo opera através de cada um de nós. Mas esse Jesus que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo, Ele vai voltar outra vez. Quantos dão glória a Ele por isso esta manhã? Vai voltar outra vez, aleluia. Nós estamos à espera dEle, para vir arrebatar a sua igreja, para com Ele podermos viver para sempre e servi-lo de uma forma tão sublime e tremenda por toda a eternidade. Amém. Nesta manhã vamos pensar um pouco acerca daquele Jesus que cura. Vamos pensar sobre cura divina, que é o tema que me foi dado para desenvolver com os amados irmãos à luz da palavra de Deus. Nós temos cura no ministério de Jesus. Jesus, enquanto teve o seu ministério terreno, ele ensinava, porque ele é o mestre dos mestres, ele proclamava a palavra de Deus, porque ele foi ungido para proclamar a palavra de Deus, mas Jesus também curava. Também curava as doenças, as enfermidades que as pessoas tinham e recorriam a ele para serem curadas. Mateus capítulo 4 e verso 23, este versículo diz-nos isso mesmo. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. A cura divina, meus amados irmãos, proporcionada por Jesus, que Jesus operava, é uma demonstração de que o reino de Deus, que Jesus veio implementar, estava em ação. O reino de Deus, o governo de Deus, a ação de Deus sobre as pessoas estava em ação, estava-se cumprindo. E a cura divina, a cura das enfermidades, constituiu-se um sinal dessa operação, dessa vinda do reino de Deus sobre as pessoas. É isso que encontramos quando a Bíblia diz que as multidões ficaram sabendo e o seguiram. E ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava. Note, Jesus não só falava acerca do reino de Deus, mas a Bíblia diz que ele curava os que precisavam de cura. E eu quero dizer aos irmãos que esse mesmo Jesus está aqui esta manhã. Não é outro Jesus, é o mesmo Jesus que está aqui também para curar aqueles que precisarem de cura. Todos aqueles que estão aqui esta manhã que precisarem de cura podem ser curados no nome e no poder de Jesus. Mas também encontramos a cura divina no ministério dos discípulos. Aliás, a cura divina no ministério dos discípulos está ligada à grande comissão que Jesus entregou aos seus discípulos para anunciarem o Evangelho. Em Marcos capítulo 16 e verso 18, como os irmãos bem conhecem, Jesus disse: imporão
além de dizer, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, Jesus também acrescentou, e imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Vede, meus irmãos, como a cura divina tem uma relação direta com a grande comissão, com a ordem que Jesus deu aos seus discípulos de irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a toda a criatura. E isso encontramos no ministério de Filipe. Lembram-se? Filipe, quando vai a Samaria, ele começa a pregar a palavra de Deus, e não só os samaritanos ouviram da parte de Filipe, o evangelista Filipe, a palavra de Deus, mas também foram curados através do seu ministério. Aleluia! E nós encontramos, só para os irmãos relembrarem, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Meus irmãos, a grande preocupação, o cerne da grande comissão é pregar a Cristo Jesus. E nesta manhã nós estamos pregando a Cristo Jesus. Ele é o motivo da nossa pregação, aleluia, porque é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que batiza no Espírito Santo, aleluia. É Ele que tem solução e vitória para a nossa vida, seja em que circunstância ou em que contexto nos encontremos. E a Bíblia diz então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam. Meus irmãos, quando Deus opera, e Deus opera de tal maneira que aquilo que Ele faz pode ser visto e pode ser ouvido. E eu acredito que nesta manhã nós podemos ver e ouvir o que Jesus ainda hoje pode fazer. Viam e ouviam os sinais que Ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aleluia! O Evangelho era pregado, mas em confirmação do poder do Evangelho, daquilo que o Evangelho representa e pode fazer, as pessoas também eram curadas, e aqueles que estavam possessos de demónios, escravos do inimigo, eram libertos no nome e no poder de Jesus. Significa, quando o Evangelho é pregado, não só há salvação, não só há cura, mas também há libertação. Porque há muitas pessoas que estão dominadas e escravizadas pelo poder dos demónios, mas Jesus é aquele que pode libertar. E eu acredito que Ele está aqui esta manhã, se necessário for, para libertar alguém que está prisioneiro dos demónios, que está escravizado pelo inimigo. Esta manhã é manhã de libertação, no nome e no poder de Jesus. A igreja primitiva percebeu aquilo, meus irmãos, que nós não podemos deixar de perceber e de praticar. A igreja primitiva percebeu a necessidade dos milagres e das curas acompanharem a pregação do Evangelho. Quando a igreja estava a atravessar uns momentos de grande perseguição, a igreja percebeu que só através da operação de curas e milagres o Evangelho podia penetrar e as pessoas podiam compreender
que o Evangelho não era mais uma ideologia ou mais uma religião acrescentada a tantas quantas eles já tinham, mas era na realidade o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é isso que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nesse sentido, a igreja orava. Em Atos 4:30 nós temos aquilo que Lucas registou dessa prática de oração da igreja primitiva, dizendo eles: estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu santo servo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, esta deve ser a oração que a igreja deve continuar a fazer, porque nós hoje temos outro tipo de perseguição, como eu estava dizendo ontem, e a maior perseguição não é uma perseguição em que as pessoas se voltam contra a igreja. A maior perseguição que a igreja está a enfrentar hoje é a indiferença das pessoas. As pessoas são indiferentes, tudo é relativo. Nós proclamamos, há um tempo atrás, nós proclamávamos a palavra, as pessoas reagiam, dizendo não é assim. E nós tínhamos que explicar, e muitas vezes ganhámos almas para Jesus, explicando a razão e mostrando às pessoas que não era a ideia delas que estava certa à luz da palavra, mas era a proclamação que nós fazíamos do Evangelho. Mas hoje é difícil, porque as pessoas estão a viver numa indiferença tremenda. Eles dizem: ok, sim senhor, eu até aprecio, é a sua verdade, mas eu tenho a minha, fico com a sua, que eu fico com a minha. Não reagem. Mas irmãos, há só uma maneira de mostrar às pessoas que não é apenas uma verdade minha. O Evangelho não é a minha verdade, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a verdade de Deus, aleluia. O Evangelho é a mensagem de Deus, que salva, que cura, que liberta, que transforma o pecador, o mais baixo, o mais escravizado, o mais infeliz, o mais desgraçado, numa nova criatura, num novo homem, numa nova mulher. De maneira que aqueles que aceitam o Evangelho deixam a velha vida e começam a viver uma nova vida que vale a pena viver. E Deus respondeu à oração da igreja. Claro, irmãos, nós temos um Deus que continua a responder à oração da igreja. Quantos dão glória a Jesus por isso? Continua. Isto é um estímulo para nós continuarmos a orar. É um estímulo para nós continuarmos a acreditar no valor da oração. Porque nós temos um Deus que ouve e que responde com poder à oração da sua igreja. De maneira que afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, vejam só, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. O poder de Deus era de tal ordem, o poder de Deus estava de uma forma tão real, manifesto, que todos eram curados. Curados das doenças de origem física e curados também de espíritos de enfermidade que estavam a causar doenças e situações terríveis na vida das pessoas. Isto aconteceu, mas Lucas não registra isto para nos dizer que aconteceu, mas para nos mostrar que ainda hoje pode acontecer. Que ainda hoje acontece, aleluia, porque o Deus de Lucas é o meu Deus, é o teu Deus, aleluia. Eu gosto muito daquela expressão que encontramos em Josué,
Quando Deus disse a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, levanta tu agora, porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. O Deus de Josué era o Deus de Moisés. A geração era outra, mas Deus era o mesmo. E eu quero dizer aos irmãos que o Deus da igreja primitiva é ainda o nosso Deus. Quantos dão glória a Ele por isso? É ainda o nosso Deus. A igreja primitiva já passou há muito, mas o Deus da igreja primitiva continua a ser o mesmo, aleluia. A quem nós louvamos, adoramos, servimos. E continuaremos a proclamar a sua santa e gloriosa palavra. Mas como é que Deus cura? Deus cura pelo poder de Jesus. Jesus tem todo o poder para curar as nossas enfermidades. Há alguns textos interessantes, eu vou ler em Lucas capítulo 5 e verso 17, que diz: certo dia, quando ele ensinava, estavam assentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E agora vejam o que a Bíblia diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Amém. Diz que o poder de Jesus estava com ele para curar os doentes. Os irmãos acreditam que o poder de Jesus está aqui conosco esta manhã para curar os doentes? Claro, eu acredito que sim. E Lucas acrescenta noutro texto: e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. De Jesus, da sua figura, de sua pessoa gloriosa, saía poder, aleluia, que tocava os doentes, os quais eram curados através do seu poder. E ainda hoje é a maneira de Jesus curar as nossas enfermidades, através do poder de Jesus. Mas também Deus pode curar os doentes através daqueles, não como fonte, mas como instrumentos, através daqueles em quem se manifesta o dom do Espírito Santo, designado dons de curas. Amém. Através daqueles, os servos de Deus, das servas de Deus também, que o Senhor usa como dom do Espírito Santo, designado dons de curas. Deus pode curar, Deus cura e ainda hoje está curando, aleluia, porque aquilo que temos na palavra não é passado, é presente, é atual. A palavra de Deus está atualizada, aleluia, para operar da mesma maneira. Mas também podemos ser curados pela oração a favor do enfermo. Oração que fazemos, a oração que a igreja faz, intercedendo por aqueles que estão doentes, Deus pode curar. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E um dos efeitos da oração feita por um justo pode ser a cura das enfermidades. Amém. Também, meus irmãos, é importante, quando pensamos na cura divina, que Deus pode curar instantaneamente. Ao longo do meu ministério, eu tenho visto dezenas de pessoas serem curadas instantaneamente.
Eu vou-vos dar um exemplo que há um tempo atrás tocou a minha vida. Numa campanha que fiz no pavilhão do Atlético, em Moscavide, uma menina, ao colo da mãe, extremamente estrábica, os olhos cruzados. E após a oração da fé, os olhos da menina ficaram no lugar. Algo tremendo e poderoso, porque é isto que Deus ainda hoje pode fazer. Bem, aconteceu, eu perdi o contacto nunca mais soube daquela menina, nem da mãe, e estava almoçando no Instituto Bíblico com as cozinheiras, estava na mesa com as cozinheiras e lembrei-me, porque é ali naquela zona, lembrei-me, e contei, houve uma menina que ficou, Deus curou-a dos seus olhos, eu nunca mais soube dela. E diz-me a Manuela, a cozinheira, essa menina sou eu. Aleluia. Tremendo. Isto mostra como Deus faz as coisas. E como Jesus ainda hoje, entre outros casos, pode curar instantaneamente. Mas às vezes Ele cura de uma forma progressiva também. Pode curar progressivamente. A pessoa pode sentir alguma melhora, outra melhora, até que sente que foi curado completamente. Às vezes a pessoa começa, depois da oração da fé, começa a sentir algumas melhoras e só no outro dia ou assim é que reconhece que foi completamente curado. Deus tem a sua forma própria de fazer. Ele é soberano, amém, para fazer como Ele entende. Mas há doenças que são provenientes de espíritos de enfermidade, de demónios, que causam enfermidades nas pessoas. Há pessoas que estão doentes que a doença não tem qualquer causa natural. Apenas um espírito de enfermidade que causa doenças, especialmente os espíritos de enfermidade causam incapacidade. Incapacidade de ouvir, incapacidade de ver, incapacidade de falar. E para a pessoa ser curada, o espírito de enfermidade tem que ser expulso no nome de Jesus. Mas Jesus ainda hoje faz isso. Fazia e faz. Porque aqueles que estão doentes por espíritos de enfermidade podem ser libertos no nome e no poder de Jesus e receberem cura em função da sua libertação. Foi Mateus que registrou este caso, dizendo: Jesus repreendeu o demónio. Amém. E Jesus tem autoridade para repreender os demónios. Jesus venceu os demónios. Jesus tem vitória sobre o mal, sobre os demónios. Repreendeu o demónio. Este saiu do menino, era um menino que estava a ser atormentado. Aquilo que parecia epilepsia. E epilepsia é algo que tem origem natural. Mas o indivíduo, ao ser possesso de um espírito de enfermidade, pode parecer que está com epilepsia, mas não é uma questão natural. É um espírito de enfermidade, que é o caso desta criança. Este saiu do menino, o demónio saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. E eu acredito que Jesus ainda hoje pode fazer isto. Libertar as pessoas dos espíritos de enfermidade. Agora, nem toda a doença é um espírito de enfermidade. Há doenças que têm a sua origem de ordem física e a pessoa é curada pelo poder de Jesus.
Há doenças que têm a sua origem em espíritos de enfermidade. E aí sim, o espírito tem que ser expulso. A pessoa tem que ser liberta. E como aconteceu este menino, quando é liberta, é curada. A doença vai embora. Amém? E a pessoa recebe saúde no nome e no poder de Jesus. Mas a Bíblia fala-nos de meios, de alguns meios, de libertar a fé. Muitas vezes a nossa fé precisa ser liberta, irmãos, para se fixar em Jesus, para tocar em Jesus, de modo a recebermos a cura que precisamos no seu nome e no seu poder. E uma das formas de fazer isso é a imposição das mãos. A imposição das mãos não tem nada de misterioso. A imposição das mãos é uma forma de despertar a fé. E quando a fé é desperta e toca em Jesus, então a cura pode acontecer. Aleluia! Como tem acontecido em tantos casos. Outra forma é pela unção com óleo. A pessoa ungida com óleo pode receber cura no nome e no poder de Jesus. A Bíblia mostra-nos aquilo que Marcos registrou no seu Evangelho, que Jesus expulsava muitos demónios. Aliás, os seus discípulos expulsavam muitos demónios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Esse é o método de ainda hoje recebermos cura. A unção com óleo para despertar a fé e recebermos cura. Mas também pode ser pela palavra ordenada. Lucas registra em Atos, capítulo 9, verso 34, aquilo que aconteceu com Pedro. E disse-lhe Pedro: Enéas, já era um coxo, paralítico, Enéas, Jesus te dá saúde. Veja, foi uma proclamação de saúde para aquele homem, feita pela instrumentalidade do apóstolo Pedro. Jesus te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Amém? Portanto, o meio da cura foi a palavra proclamada, a palavra de cura, de saúde proclamada, de tal maneira que aquele homem foi curado, se levantou. Agora, tomem atenção que há outro meio ainda. Não é tão frequente. É talvez até raro. Mas é possível este meio para despertar a fé. É através de peças de roupa postas sobre os enfermos. Isto vem registrado no ministério de Paulo, em Atos, capítulo 19, verso 12. E os irmãos perguntam, como é que o irmão pode afirmar isso? Será que ainda hoje isso acontece? Acontece. E eu dou graças a Deus que não só aconteceu no ministério de Paulo, mas aconteceu no meu ministério também. Eu lembro-me quando o pastor Paulo Gomes era pastor na Azambuja, num culto, uma irmã pediu orações pela sua sobrinha, que tinha sido detectado quistos, uma menina ainda, quistos nos ovários, e ela precisava de ser operada. Não é costume eu fazer isso, mas de repente o Espírito Santo me orientou para dizer, irmã, traga aí uma peça da sua roupa, eu vou orar por esta peça de roupa. E a irmã, quando for visitar a sua sobrinha, coloque sobre ela e creia que Deus pode fazer um milagre na menina. E assim foi.
Ela levou aquela peça de roupa, quando visitou a criança, pôs sobre ela e Deus curou-a. Amém. De tal maneira que o médico, ele tinha os exames da criança onde mostravam os quistos. Depois, quando fez o outro exame para fazer a operação, no sentido de que ele julgava que ela tinha que ser operada, para surpresa dele, viu que a menina estava limpa, não tinha nada. Sabe o que é que ele disse à mãe? É interessante. Ele disse, olha, faça 2 quadros. Um quadro a mostrar os quistos. O outro quadro sem nada. E ponha no meio, milagre. E foi o milagre, aleluia. Porque Deus ainda hoje faz milagre. De maneira que às vezes as pessoas ficam desconcertadas. Às vezes é uma situação, meus irmãos, mas Ele é soberano. E eu volto a dizer, Deus é soberano. A soberania não está em nós, a soberania está nele. Ele é soberano para fazer como Ele entende, como Ele quer. Porque nós não temos um Deus que apenas faz de uma maneira, nós temos um Deus que fala de muitas maneiras e age de muitas maneiras também, conforme o seu propósito, o seu plano, para que a sua glória se manifeste e a sua bênção seja uma realidade na vida daqueles que Ele ama, aleluia, e quer libertar, quer curar, quer salvar, amém, quer transformar. Nós somos curados pela fé. Temos que crer na palavra de Deus. Lembram-se de quem disse, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Amém. Isto é fé na palavra, é fé no que diz a palavra, aleluia. E meus irmãos, quando nós temos fé no que a palavra de Deus diz, o milagre pode acontecer na nossa vida. A cura, como alguém disse, é um acordo com a nossa fé. Quantas vezes Jesus não disse àqueles que foram curados pelo seu ministério, vai, conforme crestes, assim lhe acontecerá. Amém. Conforme crestes, assim lhe acontecerá. E voltando-se, Jesus viu e disse, ânimo, filha, a tua fé te curou. Aleluia. É uma expressão, tomem atenção, irmãos, não foi a fé que a curou, no sentido real, foi a fé como meio da sua cura, porque esta mulher não foi curada pela sua fé, foi curada por Jesus através da fé. Assim como nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos por Jesus mediante a fé. O Salvador é Jesus, a fonte é Jesus. A fé é o meio de trazer a salvação à nossa vida, assim como a fé é o meio de trazer o poder da cura à nossa vida também. Temos que tocar em Jesus pela fé. Lembram-se daquela mulher hemorrágica? 12 anos de sofrimento. 12 anos em que a sua vida material e a sua vida física foram arruinadas. Mas ela discerniu, talvez pensando naquela profecia do Antigo Testamento,
que o Senhor, com as suas asas ou o seu manto, trazia cura para os doentes. E ela pensou, em face dessa profecia, se eu tocar, nem que seja na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curada. E foi, com esforço, com coragem, sujeitando-se a ser desprezada, empurrada, evitada ali, porque era uma mulher imunda, por causa da sua doença. Mas ela não quis saber disso, porque ela acreditou que que ia a Jesus daquela maneira, mas quando viesse da presença de Jesus, já vinha curada da sua enfermidade. E ao tocar no vestido de Jesus, ela recebeu cura. Diz que a sua hemorragia estancou imediatamente. Que milagre! Mas, irmãos, deixai que conclua. Isto não é história para nós sabermos como foi. Isto é revelação divina para nós acreditarmos que ainda hoje pode acontecer. Quantos dão glória a Deus por isso? Ainda hoje. Não é história para sabermos o que aconteceu. É a revelação divina. É a palavra que nos garante que Deus é o mesmo para que aquilo que aconteceu hoje possa acontecer. Às vezes, para recebermos a cura, nós precisamos, depois da oração da fé, começarmos a fazer o que não fazíamos antes. Lembram-se quando Jesus encontrou um homem com uma das mãos atrofiadas? Jesus disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu. E ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Às vezes nós temos que fazer coisas que não podíamos fazer antes, irmãos, para testar que realmente a cura foi uma realidade na nossa vida. Eu lembro-me em Lagos, no Cine Teatro, que hoje já não existe, uma mulher paralítica estava na cadeira da frente, na fila da frente, naquele domingo à tarde. E eu olhei para ela e percebi que aquela mulher tinha fé para ser curada. E eu disse, em nome de Jesus, larga as suas muletas e começa a correr pela coxia do cinema. Eu lembro como se fosse hoje. A mulher olhou para mim, sacudiu as muletas, levantou-se e começou a correr. Quem conhece aquela região, aquela mulher era do Burgal, que é uma aldeia, aí, sei lá, uns 10, 12 quilómetros de Lagos. E sabe o que aconteceu? A notícia do milagre chegou primeiro a Burgal do que ela. E quando ela vai entrar naquela povoação, estava quase a população em peso para vê-la entrar pelo seu pé, amém, curada no nome e no poder de Jesus. E aquele milagre foi divulgado de tal maneira que muitas pessoas aceitaram Jesus ali por causa disso. Sabe quem é que divulgou aquele milagre depois para redondezas? Foi o cobrador da luz. Eu pergunto, mas o cobrador da luz, porquê? Porque como ela não podia andar,
naquele dia em que ele vinha cobrar, ela deixava o dinheiro ao pé do postigo da porta. E o homem já sabia, deixava o recibo e levava o dinheiro. Mas naquele dia, para espanto dele, não estava lá o dinheiro. Foi ela própria que veio à porta recebê-lo. Aleluia. Então o homem começou a divulgar por toda aquela zona o milagre de Jesus. Meus irmãos, Jesus ainda hoje faz milagres. Jesus ainda hoje cura. Aleluia. Jesus ainda hoje faz maravilhas. Ele está aqui para fazer. Esse mesmo Jesus está aqui. Ele está aqui para salvar. Tu precisas do perdão dos teus pecados. Precisas da salvação da tua alma. Precisas de uma nova vida. Precisas de ser levantado da situação em que o pecado te deixou. Esta manhã há salvação para ti. Esta manhã há perdão para ti, no nome de Jesus. Pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário por ti, derramando o seu sangue precioso lá na cruz, para que tu não continues no pecado e não sejas condenado por isso, mas tenhas a vida eterna. Sejas salvo, liberto e comeces a viver uma nova vida que vale a pena viver. Temos alguém esta manhã, aqui, quer dizer, pastor, peça a Deus por mim agora, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Quero que Jesus salve a minha alma. Eu compreendo que estou perdido, que sou um pecador, mas acredito que Jesus é o meu Salvador. Deu a sua vida para me salvar. Eu não quero continuar numa vida perdida, sem Deus, sem esperança, sem salvação. Eu quero ser salvo. Alguém? Eu quero orar a Deus por alguém, por alguma pessoa, algum amigo, alguma senhora, algum jovem. Quer aceitar Jesus. No lugar onde está, levante o seu braço como sinal. Temos alguém que ainda não o fez, mas deseja fazer, deseja aceitar Jesus? Não hesite, eu não vos conheço, talvez já todos aceitaram Jesus, mas se há alguém ainda, porventura, que não o fez, esta é a sua oportunidade e não deve perder a oportunidade, porque Jesus o ama e deseja salvar a sua alma. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Mas quantos estão aqui esta manhã que precisam ser curados? Precisam ser curados. E acreditam que mediante o que ouviram, Jesus pode tocar o vosso corpo e curar a vossa enfermidade, de maneira que vocês saiam daqui curados no nome e no poder de Jesus. Todos aqueles que precisam de cura, saiam do lugar e venham aqui à frente em nome de Jesus. Venha no nome de Jesus. Venha e creia que Jesus vai tocar o vosso corpo e a vossa doença vai sair no nome e no poder de Jesus. Não esqueçam que esse mesmo Jesus que acabou de ser pregado e anunciado
está aqui, amém? É o mesmo Jesus. Ele tem o mesmo poder. Ele pode fazer o que ele fez. Ele ainda hoje pode fazer, amém? Eu vou pedir a cada um de vocês, ponha uma das suas mãos no lugar onde está doente. Faça isso. Eu não vou impor as minhas mãos hoje sobre vocês. Vocês ponham a vossa mão no lugar onde estão doentes e creiam que Jesus vai tocar o vosso corpo e que aquilo que vocês tinham já não vão ter mais. Aquilo que vocês sofriam vai acabar, porque Jesus vai tocar o vosso corpo e curar a vossa enfermidade. Creiam nisso. Creiam de todo o coração. Querido Jesus, agora mesmo no teu nome e pelo teu poder, aqueles que estão doentes no seu corpo, agora mesmo em teu nome, Senhor, toca-os e cura. Toca e cura, Jesus. Toca-os e cura-os agora, no teu nome e pelo teu poder. Toca e cura, Jesus. Senhor, no teu nome e pela tua misericórdia, agora mesmo toca estes doentes e que eles recebam cura no nome e no poder de Jesus. Glorifica teu nome, Senhor. Toca e cura. Irmãos, recebam cura. Recebam cura no nome de Jesus, no poder de Jesus. Aceita a tua cura. Dá glória a Deus por isso. Dá glória a Deus por isso. Dá glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, dá glória a Deus. Recebe cura no nome de Jesus. Recebe a virtude de Jesus para curar a tua enfermidade. E vê se estás curado. Como eu disse, Jesus, muitas vezes Ele cura instantaneamente. Então vê se estás curado. Ou talvez, a caminho de casa, vais compreender que estás curado ou amanhã, ou quando fores ao médico, vais descobrir que afinal foste curado, no nome e no poder de Jesus. Então dá testemunho dessa cura, desse milagre da tua vida. Vê se estás curado, verifica, confirma se é possível. Faz o que não podias fazer, faz o que não podias fazer. Vê se aquilo que tu tinhas já não tens, porque Jesus curou a tua doença. Então, irmãos, ide aos vossos lugares e seja feita segundo a vossa fé. E se foram curados, não se calem, dê testemunho para glorificar o nome de Jesus.